Irmãos, a palavra de Deus, quando Jesus estava indo embora, depois do seu tempo de pregação, depois da sua prisão, depois do seu julgamento, depois da sua morte e ressurreição, ele está agora com seus discípulos e ele está indo embora. Ele vai para o céu, ele vai para a presença do Pai. E ele precisa se despedir dos seus discípulos. Eu tenho certeza que Jesus pensou muito em quais seriam as últimas palavras que ele daria para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, os últimos versículos do Evangelho de Mateus, registra as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Ele deu três ordens. Ele disse: preguem para as pessoas, anunciem o meu evangelho para todas as pessoas. Segundo, ele disse: batize as pessoas. Terceiro, ele disse: faça com que essas pessoas se tornem minhas discípulas, meus discípulos. Façam isso. Então ele diz: pregue a palavra. Ele diz: batize as pessoas. Ele diz: façam com que elas sejam minhas discípulas, meus discípulos. Irmãos, eu sempre fiquei muito intrigado, porque entre pregar a palavra e fazer discípulos, por que Jesus disse: batize as pessoas? Até que eu entendi de fato o que o batismo significa. Ele simboliza a morte da pessoa para as coisas contrárias a Deus. Então, quando a pessoa descer as águas, daqui a pouco, ela vai estar dizendo: eu morri para as coisas que contrariam Deus. Estou sendo sepultada. Agora, quando ela sai das águas, o símbolo disso: eu estou revivendo para uma nova vida com Deus. Esse é o símbolo do batismo. Mas o batismo tem um outro significado também. O batismo significa: a partir de hoje eu me torno membro da família de Deus. A partir de hoje eu tenho um compromisso com a família de Deus. E aí foi que eu entendi a importância do batismo. Ele não é apenas um símbolo, mas ele é uma porta de entrada para que as pessoas se tornem publicamente membros da família de Deus. E quando um novo membro nasce, não é? Quando um bebê nasce numa família, a gente faz muita festa. Então hoje é um culto de festa, porque nós estamos recebendo novos membros na família. E é por isso que a gente faz festa. Nós vamos celebrar com muita alegria o nascimento, né, desses novos membros na família de Deus. Você não foi chamado apenas para crer. Deus também chama você para participar. Então você que ainda não se batizou, você que ainda não tem um compromisso com a igreja, a família de Deus, querido, você ainda não completou aquilo que Deus chamou você para fazer. Você já crê em Jesus, Ele é Senhor, Ele é Salvador da sua vida, aleluia, que coisa boa. Mas você precisa dar um passo a mais. Você precisa assumir o compromisso com a igreja de Jesus, com a família de Deus. E o batismo é a porta de entrada
para os membros, novos membros desta família. Você é chamado para crer, mas você também é chamado para participar. Venha fazer parte da família de Deus, da família de gente feliz. E agora nós vamos receber com muita alegria esses novos membros da família de gente feliz. Os irmãos da introdução, por favor, ainda temos muitos lugares vazios aqui na frente. Se eles não forem ocupados, aí eu vou pedir às damas, as irmãs que estão de pé, para ocuparem. Mas se tiver ainda convidados de pé, tá? Que não são membros da igreja, ainda de pé, então venham ocupar esses lugares aqui. Se não, as irmãs que estão de pé, podem, por favor, tomar assento aqui. Os marmanjos podem ficar de pé mesmo, Não sentar no chão, não tem problema nenhum. Vamos louvar o Senhor. Meu nome é Hernani. Eu achava que minha vida era boa, pois sabia um pouco de religião e os mandamentos. Pensava que não precisava de ninguém para falar de Jesus para mim. Mas tive 2 casamentos fracassados e minha vida não prosperava em situação nenhuma. Por conta das perdas, primeiro do meu pai e depois da mulher que eu amo, que já estava quase escapando das minhas mãos, percebi que precisava mudar. Foi assim que, através da minha linda esposa Juliana, eu cheguei até aqui. No momento que aceitei Jesus em minha vida, as coisas começaram a mudar radicalmente, pois no meu casamento aprendi a realmente como cuidar da minha esposa e família. Não que os problemas não existam, mas com Jesus e com a sabedoria que Ele proporciona, aprendemos a olhar tudo com outros olhos. Não espere as coisas chegarem ao ponto que chegaram na minha vida. Perto de Jesus existe paz e Ele reina em mim por completo. Queria agradecer primeiramente a Deus por não ter desistido de mim, a minha esposa por ter continuado acreditando que a mudança iria acontecer, a minha célula 22 e 48 e todos que pertencem a ela. Agradeço a todos da CIB que nos acolheram desde o primeiro instante e fizeram eu e minha família nos sentirmos em casa. No momento acaba faltando palavras para expressar o que realmente estou vivendo. Agora é só começar a vida nova. Meu amado irmão, mediante ao seu público testemunho de fé, nós, ministros do Evangelho da sua igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Meu nome é Tainã. Fui criada em meio evangélico, onde minha avó sempre me levava para os cultos. Fui apresentada à igreja desde o meu nascimento. Quando cresci, fui me afastando e gostando das coisas que não agradam a Deus. Mas nunca deixei de ir à igreja. Um dia, as práticas de coisas erradas começaram a me incomodar e fui convidada pela minha irmã Yasmin a fazer um encontro onde fui impactada e confrontada por Deus. Naquele mesmo dia, tomei a decisão de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, deixando ali todos os meus erros e pecados. Foi uma batalha muito grande até aqui. Minha irmã me convidou para visitar a célula 44. Fui muito bem recebida e não quis sair mais. Só tenho a agradecer o incentivo desses irmãos. Através da célula, me apaixonei pela palavra de Deus e pela segunda igreja. Hoje eu tenho mais comprometimento com Deus. Acordo com vontade de ler a Bíblia, orar, fazer meu devocional. Tenho mais sede de Deus. Hoje meu prazer é ir à igreja, louvar a Deus, agradecer.
Só há um que pode nos levar ao trono da graça. Só há um que pode mudar toda a sua vida. Jesus. Te convido a tomar uma decisão. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Jesus não quer de você palavras bonitas. Ele só quer um coração disponível e Ele não vai entrar se você não deixar. Me chamo Cindy e fui criada em um lar evangélico e minha avó sempre me ensinava tudo sobre Deus. Com o passar do tempo, fui me distanciando da igreja, indo para o mundo, festas, shows, e sempre dizia aquela velha frase: não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo sempre me incomodava e percebi que ali não era o meu lugar. Assim, decidi mudar de vida. Quando percebi que, apesar de tudo, eu sentia um vazio por dentro, não era feliz completamente, nada em minha vida fazia sentido e meu relacionamento não estava dando certo. Notei que precisava de Jesus. Assim, decidi caminhar com Cristo. Cheguei aqui através da minha irmã Yasmin, que sempre me chamava para ir à célula 44 e eu recusava. Porém, uma vez decidi ir e foi maravilhoso. Nunca mais quero sair dessa comunhão com os meus irmãos em Cristo. A alegria do Senhor passou a ser a minha força. Ele me faz sentir a verdadeira alegria e me deu certeza da salvação. Hoje tenho plena certeza de que quando eu partir deste mundo, serei imediatamente recebida no céu. Não pelo meu mérito, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como ensina João 6, 37 a 40. Todo o que o Pai me dera virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu morri para o mundo e vou viver para Cristo. Jesus quer provar sua fé. Apesar dele conhecer suas necessidades, ele deseja que você as conheça e as confesse diante dele. Demonstre publicamente sua fé e tudo mais ele fará. Reconheça suas necessidades, dependa de Jesus e você verá o grande poder de Deus em sua vida através dele. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Minhas irmãs, mediante seu testemunho público de fé, nós, ministros do Evangelho, autorizados por esta igreja, batizamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa. Eu me chamo Carlos Alberto. Não adianta dizer aqui que minha vida era uma tormenta, pois não era. Meus pais me ensinaram a amar, respeitar e confiar em Deus, e assim eu fiz durante toda a minha vida. Com o passar dos anos, comecei a perceber que tinha algo mais que eu precisava fazer. Faltava alguma coisa em minha vida. Como sou um marido presente e companheiro, vim para a CIB acompanhando a minha esposa, que foi criada na denominação batista. Fiquei e estou até hoje. A mudança que sinto é a vontade de conhecer mais e mais a Deus. Agora eu estou lavado pelo sangue de Cristo e me sinto o alvo mais que a neve. Digo àqueles que ainda não têm Cristo como seu único Salvador, que venham me fazer companhia e o aceitem para ter a vida eterna. Meu nome é Ronald. Eu tinha uma vida fútil em que buscava alegria em coisas mundanas e nunca estava satisfeito.
Procurei alegria em bebidas, cigarros, baladas sociais, mas nada me preenchia. Em casa tinha uma relação conturbada com a família, sempre ignorante, impaciente, e isso refletia em meu namoro. O que me fez abrir os olhos de certa forma foi através da minha namorada. Ela buscou a mudança dela e eu vi o que estava acontecendo de bom e quis também. Tive um encontro suave com Jesus e assim comecei a encontrar satisfação, comecei a me sentir completo. Cheguei na CIB através de um convite da minha namorada para irmos à célula 44. No início, eu participava por participar, mas da forma que Jesus foi me despertando para as coisas do reino, para eu sair do comodismo, eu passei a me dedicar na célula e na vida espiritual. Jesus mudou meu modo de agir, pensar, falar, me portar, mudou minha vida por inteiro. Não sou mais um cara orgulhoso e ignorante. Meus relacionamentos melhoraram muito. Quando queremos, Jesus nos muda por completo. Você que está aqui hoje, mas não conhece Jesus, e você que conhece o Evangelho, mas não vive, abre os seus olhos e tome a sua cruz. Paulo diz em Filipenses: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. É assim que agora eu vivo. Meus amados irmãos, mediante ao público que temos de pé de vocês, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Meu nome é Lídia Amélia. Nasci e fui criada em outra religião, onde por bom tempo frequentei e depois me afastei totalmente da igreja. Comecei a namorar meu esposo, onde me convidou para ir até uma igreja que ele frequentava. Claro que houve aquele receio no começo. Desde então, participávamos do culto todos os domingos, até que resolvemos visitar a CIB. Foi amor à primeira vista, onde estamos até hoje. Então começamos a participar da célula, que por sinal, a cada semana somos abençoados com as reuniões. Aqui tenho aprendido a servir cada dia mais e mais a Jesus, vendo o quanto Ele tem abençoado a minha vida, mudando a minha maneira de agir e percebendo o quanto é importante para nós. Somos surpreendidos a cada dia com a sua graça. Conheçam Jesus, Ele é maravilhoso. Venha você também fazer parte da família de gente feliz. Minha irmã, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, o batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos colocar de pé? Tu és Deus sobre toda a terra, Tu és Deus sobre tudo em mim. Não importa o que o mundo diz pra mim, eu não me abalarei. Ouça o som dos adoradores,
celebrando a libertação. Que o mundo conheça a Ti, Senhor. Eu não me abalarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. Um caminho Deus preparou pra mim. Salvação está aqui. Tu és Deus sobre toda a terra. Tu és Deus sobre tudo em mim. Não importa o que o mundo diz pra mim. Eu não me abalarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. Um caminho Deus preparou pra mim. Eu não me abalarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra nunca falhou. Um caminho Deus preparou pra mim. Salvação está aqui. Salvação está aqui. Salvação está aqui. Ele vive em mim. Salvação está aqui. Foi pra me libertar que morreu por mim. Salvação está aqui. Salvação está aqui. Ele vive em mim. Salvação está aqui. Porque vivo está e Ele vive em mim. Salvação está aqui. Salvação está aqui. Ele vive em mim. Salvação está aqui. Porque vivo está e Ele vive em mim. Pois eu sei. Eu não me abalarei, pois eu sei que Deus me salvou. Sua palavra, ela nunca falhou. Um caminho Deus preparou pra mim. Salvação está aqui. Salvação está aqui. Ele vive em mim. Salvação está aqui. Porque vivo está e Ele vive em mim. Salvação está aqui. Amém. Ele está aqui. Podemos sentar. Meu nome é Marcelo. Apesar de ser uma pessoa que amava Jesus e tinha muita fé, não sabia como usar tudo isso de maneira correta, pois era uma verdadeira criança na fé cristã. Como aprendia na igreja, eu era um pássaro que ficava pulando de um lado para o outro, pois não sabia voar. Faltava algo em minha vida. Percebi que deveria ser o sacerdote do meu lar e que não estava conduzindo minha família de maneira correta. Faltava mais oração, adoração e comunhão com Deus em nossa casa.
Eu percebia que precisava crescer espiritualmente, aceitar Jesus Cristo como o único Salvador de verdade. Cheguei na CIB primeiramente pela necessidade da salvação da minha família e pelo agir do Espírito Santo de Deus, que me tocou profundamente. Cheguei através dos meus amigos Valmir, Zeni, Gilberto e Kelly, pelos aconselhamentos do pastor Arlênio e principalmente pela minha filha Marcele. Jesus tem guiado meus passos, tem me dado apetite e suprido com o alimento verdadeiro que é a sua palavra. Minha busca tem sido pelo verdadeiro saber de Deus. Ele não tem deixado que minha fonte de água se seque. Tem me mostrado o que é andar no caminho da luz e principalmente tem me dado sabedoria para temer o Senhor, pois precisamos dele desesperadamente. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja apaixonado por Deus, pois Ele é bom o tempo todo Ele é bom. 1 João 5, 4 e 5 diz: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Meu nome é Viviane. Antes eu vivia como se estivesse numa constante batalha comigo mesma e com o mundo. Me sentia sozinha dentro de um barco em meio a tempestades, no mar aberto, tendo que ser forte e achar soluções para as situações da vida. Eu sempre soube que sem Jesus eu não era ninguém, porém, nunca imaginei deixar Jesus controlar a minha vida. Mas num determinado momento, diante de uma dessas batalhas, eu senti que não tinha mais forças para lutar. Então, ouvindo músicas evangélicas, algo mudou dentro de mim e eu disse a Deus: sozinha eu não consigo mais. Dessa forma, entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus. Sua presença tem sido muito forte em minha vida. Hoje não me sinto mais sozinha. Quando eu, meu esposo e nosso filho Mateus nos mudamos para Itaperuna, conhecemos um casal de Deus, Valmir e Zeni. Mesmo não sendo da mesma religião, eles sempre nos chamavam para eventos da Igreja Batista. Através de um convite deles, participamos de um encontro de casais. Seu exemplo de família era muito forte para nós. Depois de alguns anos morando em Itaperuna, conhecemos alguns casais membros da CIB e viemos em alguns cultos. Num determinado dia, minha filha Marcele me disse que se queria ser evangélica aqui na segunda igreja. Como ela não podia vir sozinha, decidi trazê-la aos cultos pela manhã e enquanto ela estava na Terra da Promessa, eu ficava assistindo as pregações do pastor Arlênio e fui sendo tocada pela graça de Deus dia após dia. As mudanças estão sendo diárias. Me sinto mais calma e tranquila, pois sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Ele tem cuidado de mim. Sinto que a maior mudança está sendo minha sede de conhecer e viver a palavra de Deus. Salmo 18:2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Meus amados irmãos, mediante ao público que estamos de pé de vocês, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Meu nome é Daniele.
Antes de encontrar Jesus, eu vivia buscando algo que preenchesse um vazio que existia no meu peito. Percebi que precisava de Jesus no momento em que me via rodeada de pessoas e mesmo assim sentia-me sozinha. Observei que algo estava errado comigo. Parecia que eu andava na contramão. Cheguei na CIB através de Valquíria, líder da célula 57. Ela foi uma grande incentivadora para que a minha vida espiritual de fato se efetivasse. Jesus sempre agiu na minha vida, porém eu nunca havia parado para observar isso. Pensava que Ele me tirava as coisas, mas na verdade Ele me livrava do mal. Nunca parem de crer, tenham fé, busquem intimidade com Jesus, pois só Ele pode dar sentido à sua vida. Eu me chamo Miriam, e em minha vida eu não tinha paz. Meu coração era só angústia e os meus dias não tinham sentido. Muitas vezes pensei que fosse enlouquecer com tantos pensamentos inúteis. Eu precisava de paz e percebi que só Jesus podia me dar. Ele me ama todo o tempo e é meu amigo o tempo todo. Como preciso de Jesus? Sou tia do pastor Arlênio e cheguei aqui na segunda igreja através dele. Hoje eu tenho a felicidade plena em meu coração. Agora sim, sinto paz e a certeza de que Jesus perdoou os meus pecados. Quero ser usada por Ele. Jesus sempre esteve em minha vida, me guardando, me abençoando e me ajudando com o seu amor incondicional. Existe sim, este sim é o amor verdadeiro. Obrigada, meu Deus. Minhas irmãs, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande Meu Deus. Meu nome é Luciano. Antes de me entregar para Jesus, eu tinha uma vida normal, mas um tanto vaga, vazia. Percebo que precisava de Jesus por causa das tantas bênçãos que recebi dele sem eu dar nada em troca. Graças à minha esposa Neila, eu cheguei até aqui hoje. Jesus tem me transformado em uma pessoa mais paciente e mais compreensiva. Busco a cada dia preservar mais na fé. É muito bom sentir a presença de Deus na vida da gente. Eu me chamo Alexandre. Minha vida era muito complicada por causa do vício. Eu não procurava mais a minha família e achava que estava sempre com a razão em tudo. Às vezes meu filho me pedia dinheiro e eu dizia que não tinha, mas para a bebida eu sempre tinha. Um dia fui embora de casa, deixei minha família por causa da bebida. Estava perdendo a confiança da minha família, meu emprego e outras coisas mais. Foi assim que percebi que estava no fundo do poço. Através da minha esposa e das orações dela e do meu filho, eu cheguei aqui na CIB. Se não fosse o amor deles por mim, eu nunca teria enxergado como é bom a vida sem o vício. Voltei para a minha família, tenho feito trabalho na igreja, encontrei novos amigos que são verdadeiros e também consegui meu emprego de volta depois de 8 meses de tratamento em uma clínica. Agora sim sou um homem de família. Eu nasci de novo.
Agora, se pudesse, viria à igreja todos os dias, mas venho quase todos. Eu fiquei morto durante 36 anos, mas Jesus me transformou verdadeiramente. Obrigada, Jesus. E a todas as pessoas que me ajudaram, inclusive minha célula e minha igreja. Jesus realmente transforma. Meus amados irmãos, mediante ao público que temos de pé de vocês, nós, ministros do Evangelho, autorizados por Deus e por esta igreja, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Tantas Deus, histórias lindas, e não Ele é? habita em mim. Amém. Tantas histórias lindas e emocionantes, não é? O Alexandre esteve comigo esses dias e ele me procurou porque ele quer servir na igreja. Qualquer coisa, pastor, eu capino o morro, eu varro o corredor, eu quero ajudar na igreja. Que coisa boa, não é? Esse é o verdadeiro sentido de pertencer à família de Deus, né? E ele encontrou isso. Estava morto, 36 anos morto, e agora encontrou Jesus e um sentido para a vida dele. Coisa boa, linda, lindas histórias, lindas histórias. Nós vamos louvar o Senhor a si mesmo assentados, e enquanto louvamos o Senhor, você pode dedicar o seu dízimo, a sua oferta. Faça como o seu coração já determinou diante da presença do Senhor. Vamos louvá-lo. Em meu silêncio percebi os sons. Ao fechar meus olhos, vi as cores e seus tons. Entre outros tantos rabiscos, li a poesia. Mesmo errando o compasso, sente o ritmo da vida. Quando um poema vira canção, meu mundo vira o céu, é o chão. Você sabe, um dia pode ser se esse momento não mais voltar e o sol ficar do lado de lá. Eu sei do amor, o amor que tens por mim. Em todo lado, em todo canto, quando eu canto, em tudo que eu faço, eu sou um vaso, eu me quebranto. Em meu pranto fui renovado. Por todo lado, em todo canto, quando eu canto, em tudo que eu faço, eu sou um vaso, eu me quebranto. Em meu pranto fui renovado.
vira canção, meu mundo vira o céu, é o chão. Você sabe, um dia pode ser assim, se esse momento não mais voltar e o sol ficar do lado de lá, eu sei do amor que tens por mim. Nós vamos receber agora os irmãos que foram batizados e eles vão receber o certificado de batismo. Atrás do certificado tem o Pacto das Igrejas Batistas, onde nós assumimos um compromisso com a nossa igreja, não é? E com as igrejas batistas espalhadas aí pelo nosso Brasil. Vamos receber, irmãos, com muito... Eu vou pedir o casal João Neto e Andréia, líderes lá da Terra da Promessa, que nos ajudem a entregar os certificados de batismo. E agora esses são os novos membros da igreja. Vamos receber com alegria Hernani Nunes Soares Júnior. Espera aí, irmãos, falhou. Vamos... O que houve? Não deu tempo deles descerem? Ué, gente, não é para fazer chapinha nessas horas. É para aí é o natural mesmo. Alguém me traz uma informação para a gente não ficar pagando mico aqui. Agora, Almir. A informação é que ainda não. É isso aí, pode, né? Pode descer. A ideia era essa mesmo, né? Então vamos, me devolve aqui, isso, vamos, volta tudo, vai, volta tudo, isso. Irmãos, ok. O que significa isso? Agora, volta, então pode. Eu vou pedir o pessoal ali do Libras para me ajudar, né? Agora pode, então tá bom, vamos lá então. Hernani Nunes Soares Júnior. Tainan Clausen Rodrigues Horta. Cindy Clausen Rodrigues Horta. Carlos Alberto da Fonseca. Ronald Codesso Braga. Lídia Meli de Sais Padarotti Gama. Marcelo Júnior Dalcin. Viviane Silveira Dalcin. Daniele Marreiros Valeriotti. Felizmina Alves.
Luciano Rosalino Nuz. Alexandre Paraíso da Silva. Amém. Tem recado para esse pessoal? Tem muito recado. Vovô Beto, até que enfim. Davi, Alice, Esther, Natália, Pedro, parabéns. Nascido para Cristo. Marcelo, Viviane, estica aí. Nunca esqueçam que nós somos família, unidos para sempre, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns pelo seu batismo, Célula 69. Eu decidi mergulhar fundo e nascer de novo. Célula 52, parabenizo o Alexandre pela sua decisão. Lídia Melli, nossa família se alegra com seu novo nascimento. Lídia, isso aí é uma mensagem isso daí, né? Este é um ato com poder, porque quem é batizado anuncia publicamente que morreu para a velha vida do pecado e que ressuscitou com Cristo Jesus. Parabéns pela sábia decisão, te amamos. Hernani, parabéns pela sua decisão. Daniele Marreiro, Célula 57, está em festa, se orgulha da sua decisão. A Célula 57 convida todos os membros da segunda igreja para um churrasco na casa do líder. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cindy, parabéns pela decisão. Vasco ganha pela 9ª vez o Flamengo. Parabéns todos vocês. Amém. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Muito bem. Festa, não é? Festa. Mas eu tenho, no meio dessa festa, eu tenho 2 notícias para vocês. Tenho 2 notícias. Eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia ruim para a igreja hoje. Qual você quer primeiro? Um homem foi chamado para comparecer ao consultório do seu médico. O doutor sentou-se ao seu lado e disse: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você hoje. Qual você quer primeiro? Ele disse: eu quero a boa primeiro, doutor. Muito bem, o doutor disse: seus exames ficaram prontos, você só tem 3 dias de vida. Meu Deus, se essas são as boas notícias, não é? Por Deus do céu, quais são as notícias ruins? O médico respondeu: minha secretária está tentando falar com você há 2 dias. Sobrou um só, né? Eu tenho uma piada realmente ruim para você. Aqui está a má notícia. Um sujeito brigou dentro de um avião a 500 metros de altitude. A boa notícia é que ele tinha um paraquedas. A má notícia é que o paraquedas não abriu. A boa notícia é que havia um monte de feno justamente onde ele ia cair. A má notícia é que havia um garfo no meio daquele enorme, feno. A boa notícia é que ele errou o garfo. Essa é péssima, né? Irmãos, esse final de semana, eu disse que era ruim, né? Eu disse. Irmãos, essa semana nós estamos em festa porque batismo
é algo muito importante na vida da igreja. A igreja trabalha para que a gente chegue a esse ponto, batizar pessoas, não é? E a igreja como família, isso não é apenas uma frase de efeito, é uma verdade bíblica. Então, voltando à questão da boa e da má notícia, não é? Eu vou decidir por vocês. Eu vou começar pela boa notícia. A boa notícia é que a igreja é uma família. Essa é a boa notícia. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é coluna e alicerce da verdade. Você reparou como Paulo chama a igreja? Ele a chama de família de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje, ela é muito clara, quando afirma a intenção de Paulo de chamar a igreja de família. Paulo já tinha usado essa mesma palavra 2 vezes antes. Versículo 4 e 5, ele diz que o bispo deve ser um bom chefe da sua própria família. É a mesma palavra que ele usa quando ele fala da família de Deus. Mais à frente, capítulo 5, ele também usa essa palavra. Se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Família é a mesma palavra que Paulo usa para qualificar a igreja de Deus. Novamente, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. 2 lições importantes, irmãos, óbvias e claras em todos esses textos. A primeira, a família é importante. A família é importante. A Bíblia dá uma especial atenção à família, e a igreja precisa valorizar a família. Ela é importante. A segunda lição é que a igreja também é uma família. A carta que Paulo escreve a Timóteo não é o único lugar que faz alusão ou afirma que a igreja é a família de Deus. Nós encontramos isso em vários outros lugares da Bíblia. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19: vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e membros da família dele. Mas é em Hebreus, capítulo 2, que nós encontramos uma declaração surpreendente. A passagem está falando sobre o Filho de Deus, e como ele se identifica com a humanidade, quando ele se tornou homem, quando Jesus se tornou homem, como ele se identifica com a humanidade. E aí ele morre na cruz no nosso lugar. Então veja o que o escritor bíblico diz no versículo 11: Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Irmãos. Nós somos a família de Deus na terra, e nós somos a família de Deus no céu. Estas são as boas notícias. Nós somos a família de Deus, porque nós temos o mesmo Pai divino, o mesmo Pai celestial. Esse é o único modo de fazer parte dessa família, é ter Deus como seu Pai. Agora existe um sentimento comum, geral, de que todos os homens são filhos de Deus. Você já ouviu isso? Alguém diz assim: eu também sou filho de Deus. Parece que existe um sentimento geral de que todos os homens são filhos de Deus. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não ensina isso. Por exemplo, quando Jesus estava numa discussão com alguns religiosos, no Evangelho de João, capítulo 8, ele diz assim: vocês são filhos do diabo. Ou seja, o próprio Jesus estava identificando algumas pessoas não eram filhas de Deus. Se eles fossem filhos de Deus, afirma Jesus, eles adorariam, eles obedeceriam a Deus, em lugar de obedecerem a si mesmos,
em lugar de obedecerem às suas próprias tradições, em lugar de obedecerem às suas próprias vontades. Jesus definiu em Mateus capítulo 12, quem são seus irmãos, quem são suas irmãs, como sendo aqueles que obedecem a Deus. Mateus 12, 50, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, de acordo com as palavras de Jesus, nem todas as pessoas são filhos de Deus, porque nós sabemos disso, nem todos fazem a vontade de Deus. Deixe-me ser mais claro sobre isso. Nem todo mundo faz parte da família de Deus. Eu sei que isso é uma afirmação dura, mas é o claro ensino da Bíblia. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que todos os homens foram criados por Deus. Então todos nós somos criaturas de Deus. Mas isso não habilita uma pessoa a dizer, eu sou filho de Deus. O que habilita uma pessoa a dizer, eu sou filho de Deus, é quando eu faço a vontade do Pai. Quando eu obedeço a Deus. Nem todo mundo é membro da família de Deus. Eu espero que todos que estejam aqui sejam. Agora, querido, se você não for, não é porque você é negro ou branco, rico ou pobre, não tem nada a ver com ser religioso, ser gentil com todas as pessoas. A família de Deus também não é definida pela família onde você nasceu, ou os rituais, ou as cerimônias que você pratica, ou o lugar onde você vai no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Uma pessoa se torna parte da família de Deus acreditando e obedecendo ao Evangelho da salvação, única e exclusivamente através de Jesus. Você viu o testemunho de todas essas pessoas aqui? Nenhuma delas disse, quando eu entrei para a igreja, a minha vida mudou, agora eu sou universal. Não, nenhuma delas disse isso. Nenhuma delas disse isso. O testemunho delas é quando eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida. Nós ouvimos falar de sede de Deus, vontade de buscar a Deus, vontade de ler a Bíblia, vontade de se aprofundar mais na presença de Deus. O que é isso? São pessoas que estão sendo transformadas em filhos e filhas de Deus. Agora, qualquer pessoa pode se tornar membro da família de Deus. Qualquer pessoa. Não importa quem você seja, onde você esteja. Não importa o que você já fez da sua vida. A história do Alexandre é uma história triste até alguns meses atrás. Ele mesmo disse, eu estive morto 36 anos, eu não vivi. Eu lembro quando ele me procurou à porta da igreja, ele me disse, me ajuda pastor, eu preciso me livrar do meu vício. Uma vida no fundo do poço. Hoje ele é membro da família de Deus. Qualquer um. Gálatas capítulo 3 esclarece as coisas dessa maneira, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus, não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. A igreja não é o lugar dos doutores, dos mestres, dos melhores, dos maiores. A igreja é o lugar de todos. Nós temos mestres aqui, nós temos doutores aqui, mas temos pessoas humildes e simples, porque qualquer um em Cristo pode ser membro da família de Deus. Essas são as boas notícias. A igreja é uma família, nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos e irmãs, mas Paulo ainda afirma em Gálatas que nós também temos uma semelhança de família, semelhança. A maioria dos filhos se parece com os seus pais, claro, não é? De alguma maneira. Existem exceções, mas em geral os filhos se parecem com seus pais. Eu olho para mim mesmo e vejo que muitos traços da minha fisionomia lembram o meu pai ou lembram a minha mãe. Eu tenho um sinal debaixo dos cílios do olho
do olho direito. Minha mãe também tem o mesmo sinal. Eu me surpreendo às vezes com gestos exatamente iguais aos do meu pai. A maneira que eu seguro no volante do carro é exatamente igual à maneira que o meu pai segura no volante do carro. Eu tenho fotografias da minha infância, como me lembram a minha filha mais nova, semelhanças físicas. Mas querido, a igreja como família, nós também temos semelhanças. À primeira vista você poderia pensar que a família e a igreja não tem muita semelhança, isso não é exatamente verdade. Nós somos todos oriundos de caminhos e direções e famílias diferentes, então alguns são altos, alguns são baixinhos, alguns têm cabelo escuro, outros não têm nem cabelo, nossas personalidades são diferentes, alguns são atirados e espontâneos, outros são mais reservados e tímidos, alguns são radiantes, cheios de energia, outros são mais devagar, quase parando. Nós somos indivíduos e nós somos diferentes, mas nós fazemos parte da mesma família. Então nós temos que ter semelhanças de família. Eu estou falando de semelhanças morais, semelhanças espirituais, o nosso comportamento, as nossas reações às coisas ao nosso redor. Existe pelo menos, ou deveria pelo menos existir, semelhança nisso. É isso que a Bíblia está insinuando quando diz que o plano de Deus é que nos tornemos parecidos com seu Filho. Esse é o plano de Deus. Mais ainda, Filipenses 2,5, mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Nós somos semelhantes quando nós temos o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. É a nossa semelhança de família. Nós nos assemelhamos um ao outro, porque o mesmo Espírito está tentando produzir em nós as mesmas qualidades. A Bíblia diz que essas qualidades são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. O Espírito de Deus está trabalhando na família de Deus e está trabalhando em nossos corações para produzir todas essas coisas. E quando Ele produz essas coisas dentro de nós, nós nos tornamos semelhantes uns aos outros. Nós somos uma família. Essa é a boa notícia. Nós não somos todos semelhantes, mas a nossa semelhança de família sobressai além das nossas diferenças. Nós somos família. Essa é a boa notícia. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma grande família que se importa conosco. Nossos irmãos, nossas irmãs, eles vão estar lá para nos sustentar, nos encorajar. Quando nós caímos, alguém pode nos erguer. Quando eles estão desencorajados, nós podemos encorajá-los. Quando eles sofrem, nós sofremos juntos. Quando eles são honrados, nós somos honrados também e compartilhamos dessa alegria. Toda família tem pessoas mais idosas e tem aqueles mais novos, e os mais novos podem aprender com os mais idosos. Tem também os mais jovens com quem nós podemos nos alegrar, dar boas risadas. Eles nos encorajam, eles nos lembram de que a família vai continuar existindo quando nós não estivermos mais aqui. É assim a vida. Gente, que coisa boa ser membro de uma família assim. A igreja é uma família. Mas ao escrever para Timóteo no capítulo 5, Paulo fala de como essa família, a igreja, deve cuidar daqueles que estão em necessidade. Paulo fala das viúvas, por exemplo, elas devem ser assistidas em primeiro lugar pela família biológica, mas a igreja tem que se importar com elas também. Os tempos mudaram, 2000 anos de cristianismo, mas o mesmo princípio prevalece. A igreja é uma família que cuida das necessidades dos outros. Agora mesmo, em nossa igreja, nós temos um ministério, são os diáconos da igreja. Eles distribuem cestas básicas para as famílias necessitadas ao nosso redor, que teoricamente não seria responsabilidade nossa, mas como nós somos uma família, nós não podemos deixar de cuidar daqueles que estão em necessidade. Agora mesmo, nossa igreja, no final do ano, nossos jovens se uniram e reformaram a casa de uma pessoa que nem membro da igreja é.
como um lar docilar. Recentemente, algumas semanas atrás, nossa igreja também contribuiu para ajudar a colocar o telhado na casa de uma família que estava completamente debaixo da chuva e do sol. Irmãos, nós somos uma família. Todos nós estamos sendo dirigidos para um grande encontro que a Bíblia diz que um dia vai acontecer. Nós vamos gastar a eternidade amando o Pai e tendo esse relacionamento familiar uns com os outros. Será um grande encontro de família. Nós encontraremos parentes de todas as partes do mundo, de todas as línguas e culturas diferentes, e eles serão nossos irmãos. Nós nem imaginávamos ter irmãos assim, e nós vamos nos abraçar. Vai ser um grande evento quando a família toda se reunir na casa eterna do Pai. A igreja é uma família. Essa é a boa notícia. Agora a má notícia. A má notícia. A má notícia é essa. A igreja é uma família. Essa também é uma má notícia. Porque a verdade, irmãos, é que nem sempre as famílias são perfeitas. Nem sempre as famílias se dão bem. Alguém observou o seguinte: famílias são como chocolate. A princípio é doce, mas amarga um pouquinho. Outra pessoa disse: é muito bom ter uma grande, amorosa e atenciosa família que mora em outra cidade. Todas as famílias têm seus momentos ruins, todas as famílias. Até famílias de pastores, claro, a minha família não é exceção. Minhas meninas não têm uma asa de anjo nas costas, claro que não. Nós somos feitos de carne e osso, nem sempre nós concordamos sobre as mesmas coisas. Às vezes discutimos, às vezes falamos coisas de que nos arrependemos depois. Isso faz parte do ser família. Eu lembro das palavras do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, quando na Segunda Grande Guerra Mundial, ele estava tentando encorajar a sua nação. Ele dizia: nós vamos lutar. E ele falava sobre a guerra, não é? E ele dizia: nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas cidades, nós lutaremos nas ruas, lutaremos nos montes. E alguém ouvindo o discurso de Churchill cochichou com a pessoa do lado: nossa, ele está falando da minha família quando sai de férias. Família é assim. As famílias nem sempre se dão bem. Há disputas entre irmãos e irmãs. Essa é a realidade de muitas famílias. A família e a igreja nem sempre é perfeita também. Não espere, vocês que estão se tornando membros, não é, efetivamente, dessa igreja, não esperem que ela seja uma família perfeita, porque não é. Só pelo fato dela ser família, já significa que ela não é perfeita. Um homem muito sábio aconselhou, dizendo o seguinte: se você estiver procurando por uma igreja perfeita, e pensar que a encontrou, por misericórdia, não se una a ela, porque no dia que você fizer isso, você vai estragar essa igreja, porque não existe ninguém perfeito. As famílias não são perfeitas, elas são compostas de homens e mulheres imperfeitos. Paulo escreveu a Timóteo afirmando que essa carta foi escrita para nos ensinar como devemos nos comportar na casa de Deus. Como devemos nos comportar na casa de Deus. Os escritores bíblicos não dizem essas coisas a menos que de fato elas precisem ser ditas. Eu escrevo essas coisas para vocês saberem como vocês devem se comportar na casa de Deus. Eles também sabiam que os problemas da vida real estariam acontecendo dentro das igrejas para as quais eles estavam escrevendo, porque nós somos de carne e osso, nós somos frágeis, nós cometemos erros. Paulo diz a Timóteo no capítulo 5 que os cristãos mais jovens deveriam respeitar e honrar os irmãos e as irmãs idosas. Por que Paulo diz isso? Porque já naquela época os jovens não respeitavam os mais idosos, já naquela época. E é por isso que ele escreve dizendo: vocês mais jovens, respeitem os mais velhos. Paulo também exorta a respeito da pureza.
Porque a tentação não é uma questão só dos tempos modernos, gente. Já tinha gente sendo tentada naquela época. Essa carta nos exorta a misericórdia, entendimento, responsabilidade, porque são lições que toda família tem que aprender inúmeras vezes. Entendimento, misericórdia, responsabilidade. Irmãos e irmãs, homens e mulheres, velhos e jovens, sempre lutaram por causa de rivalidade, decepções, palavras que não deveriam ser ditas. Vocês vão ouvir isso aqui dentro da igreja, palavras que não deveriam ser ditas. O coração vai decepcionar, vai, mas entendam, nós somos uma família, e assim acontece em todas as famílias. A Bíblia foi endereçada para a igreja, e existem enormes exortações na palavra de Deus. Para quem? Para a igreja. Nós temos conflitos, imperfeições, porque somos família, e famílias nem sempre se dão tão bem. Existem boas e más notícias, e ambas são a mesma. A igreja é uma família, mas veja bem, ela não é uma família qualquer, ela é a família de Deus. Então significa que existe algo maior em jogo. Existe algo maior em jogo. Deixa eu dizer para vocês, vocês estão se unindo à família de Deus. Existe algo muito maior em jogo, muito maior. Vocês agora são responsáveis pelo nome da sua igreja, o que vocês fazem importa, e muito, muito, porque agora vocês são membros da família de Deus, que se chama Segunda Igreja Batista. Então que vocês se comportem e que vocês vivam de tal maneira que o nome da igreja de vocês seja honrado, porque a igreja de vocês prega a palavra de Deus, e nós não queremos que vocês sejam motivo para que pessoas digam: aquela igreja, você é membro daquela igreja. Sejam responsáveis com o nome da igreja de vocês, porque existe muita coisa em jogo. Nós temos uma responsabilidade especial. Se você é membro desta família, você tem a responsabilidade de manter a harmonia, a unidade dessa família. É responsabilidade sua. Nós não podemos dar oportunidade para ninguém atrapalhar a caminhada dessa família. A reputação do pai está em jogo. A reputação do pai está em jogo, não a nossa. Mas essa não é uma família comum. E por isso mesmo nós também temos recursos extras. O pai conhece melhor a família do que ninguém. O conselho do pai funciona muito bem. Eu me orgulho em dizer que nós somos uma igreja bíblica. Essa igreja não é pautada no que a cabeça do pastor Arlênio pensa. Essa igreja não é a igreja do pastor Arlênio, é a igreja pautada na Bíblia. E se você caminha conosco há algumas semanas, você já percebeu como a Bíblia para nós é importante. E quando nós obedecemos o conselho de Deus, nós podemos viver em família. Esta é uma família de graça, esta é uma família de perdão. Nós não estamos aqui para cortar a cabeça de ninguém, não estamos aqui para chutar ninguém, nós não estamos aqui para dizer: olha, de agora em diante você não presta, você não serve para ser ou para estar entre nós. Nós somos a família da graça, do amor, do perdão. Nós não podemos chegar ao ponto de nos tornarmos membros dessa família sem saber disso. Aqui é o lugar da aceitação. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 5:1: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Como devemos viver? Dominados pelo amor, como Jesus viveu, dominado pelo amor.
Você está contente por ser membro da família de Deus? Eu estou. Muito, muito. Me alegro muito em ser membro da família de Deus. Agora, o que fazer como membro da família? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, contribua com a sua família e igreja. Queridos, você nos conhece. Você sabe como nós levamos a sério o sustento financeiro da igreja. Nós não somos uma igreja que fazemos troca de bênçãos. Dê R$1.000 e Deus vai te abençoar com uma bênção enorme. Nós levamos muito a sério as questões financeiras. Tudo isso aqui existe porque eu e você sustentamos essa igreja. Contribua com a sua igreja. Segundo, coopere com a sua família, igreja. Existe algo para você fazer. Faça como o Alexandre. Venha até mim, venha até um dos ministros. Se coloque à disposição. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero cooperar com alguma coisa. Eu quero cantar no coro. Eu quero tocar numa banda. Eu quero ajudar na introdução. Eu quero trabalhar com as crianças. Como nós precisamos, por exemplo, nesse momento, como nós precisamos de casais para nos ajudar com os adolescentes. Como nós precisamos. Precisamos demais, demais, demais. Coopere com a sua família e igreja. Terceiro, defenda a sua família e igreja. Defenda. Não fale mal da sua família e igreja. Como eu já disse, nós temos problemas, claro que temos. Somos imperfeitos, claro que somos, porque somos formados por pessoas imperfeitas. Mas defenda a sua igreja. Quarto, ore por sua família e igreja. Nós precisamos da bênção de Deus sobre a igreja. Ore todos os dias. Faz todo sentido orar pela sua igreja, para que a sua igreja cresça saudável, para que a família cresça saudável e debaixo da bênção de Deus. E finalmente, ame sua família e igreja. Ame. De hoje em diante vocês podem sair por aí dizendo: eu sou da segunda igreja. Primeiro eu sou de Jesus, mas eu também sou da segunda igreja. E que vocês possam ter no coração a alegria de poder dizer isso. Eu amo a minha igreja, o lugar onde Deus me plantou, o lugar que Deus escolheu para mim, para que eu possa crescer, dar frutos, ser bênção na vida de outras pessoas. Ame a sua igreja. É isso que Deus espera de cada um de vocês, novos membros, de cada um de nós, membros antigos, membros fundadores, cada um de nós. Temos que amar a nossa igreja. Contribua, coopere, defenda, ore e ame a sua família e igreja. E você? Já tem uma família e igreja para chamar de sua? A segunda igreja é a minha família e igreja. Você já tem uma família, igreja para chamar de sua? Uma igreja para chamar de sua família? Se você não tem, ainda há lugar aqui na segunda igreja. Estamos de braços abertos para receber você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Próximo domingo, à noite, nós vamos começar uma nova série de mensagens intitulada Hábitos de um Cristão Saudável. Hábitos de um Cristão Saudável. Domingo que vem, à noite, você não pode perder. Deus tem coisas boas para dizer ao seu coração. Hábitos de um Cristão Saudável. Pai, obrigado. Obrigado pela festa de hoje, Deus. Obrigado por toda essa gente que se une hoje como membros, novos membros da tua família, e a gente se alegra porque o Senhor escolheu a segunda igreja para ser a família igreja dessas pessoas. Nos alegramos com elas, nos alegramos com a chegada delas, que a igreja seja bênção na vida delas e que elas sejam bênção na vida da igreja, que todos nós unidos, formando essa grande família, Senhor, a família segunda igreja, a tua família, que possamos, Deus, anunciar o teu amor, o teu evangelho, a tua palavra, aqui em Itaperuna, e onde quer que o Senhor levar
um membro desta igreja, que lá ele esteja anunciando a tua palavra. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, o teu amor. Que seja essa uma semana de vitórias e conquistas, debaixo do teu amor e da tua graça. Em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma semana abençoada e feliz.